Isso aí, galera. Vou esperar o pessoal aparecer aí. O Alan aparecer pra me chamar ele pra vídeo, pra live. É isso aí. Cheguei. Isso aí, Vale. Vambora. Pra cima. Quem já chegou aí? Não tô conseguindo ver a turma. A Su, a Nádia e mais alguém. Eu não consegui ver Amém. também. Esperar um pouquinho. Manda no grupo, né, o link. Aham. As meninas aí, né? Uhum. Tava procurando minha Bíblia, rapaz. A Bíblia tava dentro de um negócio aqui que eu apoio o celular. Deu trabalho, né? Mas eu achei. Amém. Eu ficar aqui mexendo no meu olho toda hora. Passo o dia mexendo nesse olho. Eita, Rick, hoje vai ser bênção aqui o barulho, viu? Amém. O Joãozinho tá meio chatinho também, pode ser que ele apareça. O versículo chave não é aquele que eu te passei. De Lamentações? É, tô procurando ele aqui. É parecido, mas não é esse que eu queria. Lamentações 3, não é? 21. Mas tá escrito como aí para você? Tá. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Só que é do 21 ao 24, né? É, então, mas não é Você dessa passou um de forma aí. Jeremias. Não, aí o Jeremias é outra coisa, é Lamentações mesmo. Só que eu não sei se é a versão que eu tô da Bíblia aqui. Lê Cadê a aí Marcinha? lê a sua versão aí. Disso me recordarei no coração, por isso tenho esperança. É, É, é é a mesma a, coisa. é a versão, né? É a versão, é. Eu tô com a NVI, né? Eu gosto dela em alguns aspectos, então sempre fica mais. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A Marcinha falou que é a versão que tá diferente mesmo. Mas é a mesma coisa, exatamente. Se eu sumir aí, Rick, é porque eu tô mandando para algumas pessoas aqui, tá? Tá, vamos esperar um pouquinho então.
É isso aí. Ô Su, se você tiver por aí, manda lá no grupo da família também. O pessoal gostou na semana passada, né? E se eles querem participar hoje também, por favor. E se eu sair daqui, eu tenho medo de dar trabalho para voltar e a gente atrasar. Nossa, eu não sei se é porque a sua luz está muito clara, Rick, mas eu não consigo ver a quantidade de pessoas. Pode ser isso, pode ser por causa da luz mesmo. Mas tem 4 pessoas. Será que as meninas mandaram lá no grupo? Acho que mandaram sim. Esperar só mais um pouquinho e a gente já começa. Nádia já mandou lá no grupo. Subir um pouquinho mais aqui. Espera aí, Rick, já que vai esperar um pouquinho, eu vou pegar uma água aqui. Vai lá, fica na paz. A Nádia falou que a Céia não vai conseguir participar hoje. É. Ela é tão Hoje não vai ativa, dar. né? Ela é. Desde o começo, desde a primeira live, ela tá aí participando. É. O dia que vocês não participaram, que eu achei que eu ia ficar sozinho, ficou eu e ela um bom tempo no início. Vou contar essa história mais para frente. Em nome de Jesus. Bem-vinda, Eliane. Bem-vindos. Vambora, Vasco, vamos começar? Passou os 16 Bora. minutinhos já? Aí o pessoal vai entrando aí ao decorrer da live. Bora. Amém, gente? Então, paz do Senhor a todos, agora oficial, né? Estamos aí iniciando mais uma live, né? Muito feliz com aquilo que Deus tem feito, todos os testemunhos, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo abençoadas pela ministração que tem sido feita, e a gente fica muito feliz por fazer parte disso, por fazer parte dessa grande obra, né? Jesus, quando ele fez uma oração para aqueles que ficavam, inclusive a gente, em João 17, ele falava que ele cumpriu ali a parte dele e agora ele enviaria a nós, né, a sua igreja a fazer isso, e nós fazemos parte disso, estamos muito felizes por isso. Eu acho melhor a gente dar os avisos no final, Rick, o que você acha? Deixa Ou mais pro final. meio? Do meio pro final. O pessoal do grupo pelo menos não entrou ainda, né? Então vamos esperar um pouquinho. Mais pra frente, Mais pra frente a gente dá aqueles avisos lá que a gente conversou. Então, beleza, então. Então, Rick, faz uma oração aí, meu amado, pra gente começar na bênção do Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento gostoso de live, Pai. Como tem sido bom cada domingo, ó, Pai, passar esse momento discernindo, ó, Pai, das tuas palavras. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelos teus milagres, pelos teus sinais, ó Pai. É nítido, ó Pai, que o Senhor nos acompanha a cada live, ó Pai. Continua, ó Pai, trazendo palavras de vida, ó Pai amado, para dentro de nós.
que em nenhum momento a gente vai falar aquilo do nosso próprio coração, do nosso próprio ego, do nosso próprio entendimento, mas que cada palavra que saia da nossa boca, ó Pai, seja direcionada por Ti. Hoje, ó Pai, é um dia de ceia, ó Pai, onde nós vamos celebrar ali, ó Pai, o Teu sacrifício. Senhor, então, nesse momento já, eu quero iniciar, ó Pai amado, falando muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter escolhido me amar. Muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor nos amar, ó Pai amado, pelo Senhor ter feito aquele sacrifício de cruz, ó Pai. Sempre presente agora nessa live, que cada pessoa que tiver que ver este vídeo, ó Pai amado, que veja, ó Pai amado, que a Tua presença, ó Pai amado, vá de encontro aos corações, vai de encontro aos necessitados, ó Pai, que através da Tua presença dessa live, pessoas venham ser curadas, ó Pai. Se tem alguém que está com alguma enfermidade, se tem alguém, ó Pai amado, que está sentindo, ó Pai amado, alguma dor, ó Pai amado, no corpo, Senhor, que essa dor bata em retirada, ó Pai, assim como o Senhor falou, ó Pai, que levava sobre si, ó Pai amado, todas as dores, Senhor. Senhor, que bata em retirada, ó Pai amado, tudo aquilo, ó Pai amado, que não for de Ti nesse momento, ó Pai, que bata em retirada da nossa mente, que bata em retirada do nosso corpo, ó Pai, e que a gente venha concentrar agora, ó Pai amado, o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito em Ti, ó Pai, naquilo, ó Pai amado, naquela porção que o Senhor tem para nós nesta tarde, ó Pai. É o que eu te oro, ó Pai amado, e te agradeço pela Tua presença, ó Pai amado, e pela Tua voz suave aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Graças a Deus, estamos aí para falar da palavra do Senhor. E como a gente tinha prometido aí, né, nas postagens nossas, a gente vai falar hoje referente a trazer à memória coisas boas, pensamentos bons, o efeito que isso traz, né? E Deus confirma em nosso coração que todas as pessoas que participar dessa live vão sair com a sua esperança renovada, com a sua fé renovada. Não tem como, amados. Não existe a possibilidade de você assistir essa live e você não ter a sua fé fortalecida. Não tem como. Eu tenho certeza no meu coração que a partir do momento que você escutar essa live, nesse momento agora, antes da gente iniciar a live, você pode ter alguma situação na sua vida que você considera difícil, ou que você se desanima, ou que você está desesperançoso. Eu creio que pode ser que exista nesse momento, mas ao término dessa live, é impossível que você não tenha uma visão diferente sobre isso, sobre essa situação. Tá bom? Então, os irmãos que estão aqui, os irmãos que vão assistir depois, você que está assistindo aí depois, amado, eu tenho certeza disso no meu coração, tenho certeza. É impossível, só se dormir, só se não prestar atenção, só se for mexer no WhatsApp, mas se ficar focado, não existe a possibilidade de a esperança não ser renovada, tá bom? O texto-chave, amados, dessa ministração está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. E na minha versão, está de uma forma que vai fugir um pouco da forma que eu quero passar, tá bom? Então, assim, está lá em Jeremias, capítulo 3, verso 21. E o versículo-chave eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, tá certo? Então, nós estamos falando de um profeta que está diante de uma situação que eu vou já contextualizar aqui para todos nós, né? E ele, de um determinado momento, com certeza um momento de dificuldade, é um momento de dificuldade, eu vou falar qual é exatamente esse momento aqui. E ele começa a olhar aquele momento ruim e ele começa a falar, é o seguinte, eu preciso trazer à minha memória coisas que me tragam a esperança. Ele estava dizendo o seguinte, a partir do momento que eu trago à minha memória coisas boas, coisas que me trazem esperança, essas coisas vão mudar o meu cenário, essas coisas vão mudar a forma que eu vou enxergar as coisas. E a questão é a seguinte, assim como nós falamos na última live lá, né, de Romanos capítulo 12, verso 2, a partir do momento que nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A partir do momento que nós... É o mesmo momento, é a mesma situação, mas a partir do momento que nós enxergamos de uma forma diferente, a palavra de Deus nos garante
que nós passamos a viver diferente também. A mesma coisa que a gente está olhando, a gente olha de forma diferente. A palavra de Deus fala no Sermão da Montanha, acho que é Mateus capítulo 7, 6 ou 7. Nós falamos também, né? Mas a gente só citou que da forma que você olha, é a forma que o seu corpo vai reagir, que a sua vida vai reagir. Se você olhar de uma forma boa, o seu corpo vai ser luz, a sua vida vai ser luz. Mas se você olhar de uma forma ruim, a sua vida ela vai ser trevas. Ou seja, exatamente da forma que você olhar para todas as situações, é a forma que as coisas vão se converter a você. Então, amados, a questão é a seguinte: a partir do momento que nós convertemos a nossa fé para que, independente de qualquer coisa que nós possamos passar, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, acabou aí, querido. Já é vencedor, já pode soltar rojão, já pode se alegrar, mesmo antes de ver, porque a palavra de Deus fala que a fé é a convicção de fatos, a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam, né? Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, o que acontece, amados? Não estou vendo agora com os meus olhos carnais, mas a minha fé já enxerga. Pronto, acabou. Já aconteceu, já venceu. É isso o que a palavra nos garante. A gente precisa tomar isso para nós. Então, uma pequena introdução, para a gente não falar muito de novo hoje. Se tiver de falar, a gente fala, tá, mano? A gente não tem como parar o rio, amados. Não tem como separar o rio. O rio, quando ele vem, ele vai e arrebenta com tudo. Tá bom? Mas vamos se esforçar, né, Rick? É isso aí. A gente não... vamos tentar não fazer uma live de 2 horas, né? Mas trazer à memória aquilo que traz esperança é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer constantemente e todo dia, né? Porque é tudo baseado na fé. Tudo baseado na fé. Enquanto as evidências elas estão contra nós, enquanto as circunstâncias estão contra nós, a gente tem que aprender a ter o olhar dos céus, né? Na live passada, a gente falou um pouquinho também, eu lembro que eu comentei, né, da questão da gente ser pessoas muito terrenas, mas nós somos seres espirituais, então a gente tem que começar a enxergar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus coloca na nossa vida. E para isso a gente precisa aprender a ter confiança em Deus. Deus, ele espera que você tenha confiança nele. Deus, ele espera que você acredite nele. Só que ele não só espera, como ele ensina você a ter essa confiança e essa coragem baseada nele. Porque poderia ser muito fácil se você estivesse diante de um problema, algum conflito, assim como estava, né, o povo de Israel no contexto, e Deus simplesmente aparecer para você, abrir um telão assim na sua cara e falar assim, olha, vai acontecer isso, 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 pode ficar tranquilo. Nossa, naquele momento ali você ia ficar com uma paz gigante, mas você teria a confiança baseada nas evidências. Mas o Senhor, ele quer que você tenha confiança baseada na fé, baseada naquilo que ele tem para você. Então, quando a gente fala de coisas que nos traz a memória, é muito da gente tentar lembrar os caminhos que nós já percorremos com Deus. Assim como eu vou citar de novo, né, porque cabe de novo aí a situação, eu sempre falo de Davi, quando Davi ele foi enfrentar o Golias, o gigante, ele lembrou que ele já tinha enfrentado animais selvagens. Então, lá atrás, ele lembrou, olha, o Senhor me livrou da mão do leão, me livrou da mão do urso, sabe? Me livrou desses animais, ele também vai me livrar desse gigante. Então, na nossa vida, a nossa vida com Deus, nós temos que ter uma vida baseada na nossa esperança, baseada na fé, baseada em acreditar que Deus está na frente das nossas situações e que ele vai vir ao nosso auxílio no momento oportuno. Certo, Alan? Isso aí, Rick. E é o seguinte, meu amado, um código para você que precisa, para todos nós que precisamos vencer a nossa mente, que nós precisamos vencer pensamentos difíceis, pensamentos ruins. Amados, nós temos pensamentos ruins porque a nossa natureza é pecaminosa. A questão não é ter o pensamento, é a reação que nós temos a ele. Não adianta, amados, você estar diante de uma situação e ficar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Quanto mais não vou pensar nisso, você diz, mais você está fortalecendo este pensamento, essa crença ruim, esse sentimento ruim. O segredo é, substitui por um pensamento diferente.
substitui por uma fé diferente. Aí, meu amado, aí você arrebenta com tudo. Quando você fica, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, aí você, cada não vou pensar, você fortalece. Mas agora, quando você pega uma situação, vou dar um exemplo aqui, Rick, a gente tem recebido bastante feedback dos exemplos, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Hoje, domingo, amanhã temos que trabalhar. Trabalhar é uma bênção. Mas, segunda-feira, fim de semana, cansativo, tal, e a gente começa. Amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que trabalhar. Aí você pensa, não vou pensar nesse negócio de trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Não adianta. Você tem que fazer o seguinte, substitui traz à sua memória algo diferente. O que você traz à sua memória? Graças a Deus que eu tenho um emprego. Exatamente. Graças a Deus que eu consigo manter a minha família. Olha aqui para minha casa, tem aqui coisa para a gente comer, tem conforto para minha família. Acabou. O pensamento, eu já nem lembro o que eu estava falando. Você lembra, Rick? Eu nem lembro o que eu estava falando. Por quê? Porque é isso. É isso que Jeremias fez, tá bom? Então, agora eu vou contextualizar para vocês a questão do... tem um vídeo nosso que fala segunda é melhor que domingo. Alguma coisa assim. Um vídeo que a gente fez. Vê esse vídeo lá no YouTube. O vídeo é sensacional, que é referente à questão da segunda-feira. Sua segunda-feira nunca mais vai ser a mesma, se você pegar os códigos que tem lá. Então, o que acontece, Rick? Por que Jeremias falou isso? A Marcinha vai me ajudar aí, porque eu me esqueci qual foi o rei que aprisionou o povo. Se foi o rei Dario da Síria ou se foi o rei Nabucodonosor de Babilônia. Quem puder me ajudar, só para a gente edificar aí, porque isso não faz diferença nenhuma saber isso ou não, a gente procura depois. A questão é o contexto. O que acontece? As pessoas que foram deportadas ali para dentro da Babilônia lá, ou da Síria, que eu estou pedindo ajuda aí para vocês, elas foram deportadas em fases, né? Foi deportada ali uma primeira fase, aí foi lá os abençoados lá, né? Os jovens lá. Aí foi deportada uma segunda fase, aí foi deportada uma terceira fase. De todos os profetas que tem na Bíblia, Jeremias, ele foi o único que ele não foi deportado para dentro, ali para aquela prisão no qual eles estiveram. Onde Jeremias ficou? Ficou ali naquele local, ficou ali em Israel ali. Mas só que é o seguinte, Rick, ele ficou em um lugar onde não estava tudo destruído. Agora você imagina, meu amado, você olha para a sua nação e você vê a sua nação, Nabucodonosor, ó. Então, se foi Nabucodonosor, os jovens foi Daniel e seus 3 amigos. Então, o que acontece? Imagina a gente olhando para a nossa nação, a gente olhando para as pessoas, para o lugar que a gente ama, e a gente vê tudo em ruínas. Olha que coisa feia por exemplo, o Líbano, por exemplo, a Síria hoje, né? Cara, aquilo dá muita tristeza. Era para ter criança correndo naquela rua. Era para ter família andando de mão dada. Era para ver famílias, elas crescendo. E o profeta Jeremias, aí as pessoas falam, não, Jeremias era um profeta chorão, mas só que Jeremias, ele não foi deportado, ele ficou vendo ali a desgraça que aconteceu com Israel. Então, o que acontece? Ele olhou para aquela situação toda errada e ele soltou esse código, ele soltou essa mensagem. Eu preciso trazer, ele olhando assim, falou, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Ele olhou para aquela situação e falou, eu preciso pensar de outra forma. Se eu for ficar olhando para isso daqui, cara, acabou. Então aí que entra essa questão de você colocar a fé diante das situações difíceis que você vive. Das situações difíceis que você está passando. Se a gente for ficar olhando para igual Jeremias estava olhando ali, amado, a gente não vai ter força. Então, qual que é o intuito dessa live? É a gente trazer para vocês várias promessas da palavra do Senhor, vários acontecimentos da palavra do Senhor, que vão simplesmente modificar o seu pensamento, a sua visão, referente a qualquer situação no qual você esteja vivendo. Maria falou para o anjo, aí agora vou pedir para o pessoal interagir, não sei se era o anjo do Senhor ou se era o anjo Gabriel.
Maria, esse daí vocês falaram na penúltima, né? Estão batendo aqui, irmão, vocês me perdoam aí, tá? Mas tá chegando bem aí, né, Henrique? Não, tô ouvindo muito barulho, não. Tá tranquilo, fica na paz. Maria falou ali pro anjo, falou o seguinte: como é que eu vou ter filhos, anjo? O anjo chegou e deu um código igualzinho desse. Falou o seguinte: vai acontecer uma coisa maravilhosa com você. E Maria falou para ele assim: como é que eu vou ter filho, meu amado? Eu sou virgem. Aí o anjo falou para ela, o anjo Gabriel, porque o Jesus ia entrar ali no... O anjo do Senhor é Jesus, ele estava em fase de entrada ali no ventre de Maria. Mas vamos lá. Ela fala, como é que eu vou fazer isso? Isso era impossível, não é impossível? Foi falado na penúltima live aqui, é impossível, não tem como. Como que uma virgem que não teve contato com o homem vai ter filho? O anjo Gabriel falou para ela, não se preocupa com isso, porque para Deus nada é impossível. Então acabou. O que você tem que fazer é olhar com o pensamento de fé, é substituir o pensamento de ruína e colocar um pensamento de coragem, um pensamento de que tudo vai dar certo, de que todas as coisas vão prosperar para o seu bem. E daí para lá, meu amado, não é mais com você, porque é para Deus que nada é impossível. Não é para a Nádia, para a Márcia, para a Eliane, para as pessoas que estão aí. Não, para Deus nada é impossível. Então nós vamos trazer essas mensagens, como eu havia prometido para você. Se você estiver ligado na fiação, amado, a bênção já está entregue já. Mas nós vamos trazer alguns exemplos que vai trazendo a sua memória, vai trazendo a nossa memória. E nós, sim, vamos sair daqui renovados. Você tem que sair dessa live renovado, você tem que sair acreditando. Fala aí no seu coração, amado. Eu não aceito sair dessa live da forma que eu entrei. Porque tem palavra o suficiente para acontecer isso. Na minha e na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. A primeira passagem é o seguinte. A primeira passagem, ela está lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, que vai falar o seguinte. Não, vou ler do 11, porque o 11 é maravilhoso. 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, olha só, você me invoca, e ireis e orareis, você ora, a mim, aí sim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu quero, amados, nesse primeiro tópico, trazer à sua memória nada mais e nada menos do que a partir do momento que você buscar ao Senhor, que você colocar em prática a oração, que você colocar em prática o invocar ao Senhor, e que isso seja de todo o seu coração, você tem acesso direto ao trono de Deus. Direto a Deus. Deus está falando para mim e para você. Eu quero que você traga isso à sua memória, agora, no momento dessa live, aqui, que nós estamos aqui, amados, nesse momento aqui. Você buscar o Senhor de todo o seu coração, seja lá o momento que você estiver passando, se seja o momento como Jeremias estava ali, diante daquelas ruínas, se você buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo. Você o encontra. Então, amado, já começa desde já. A partir do momento que você tem acesso ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, acabou, amado. É tudo que você precisa. Amém, Henrique? É isso aí. Deixa eu só, antes de eu começar a falar, você tá me ouvindo bem? Tá normal? Porque um fone meu aqui, acho que acabou a bateria, mas então vamos lá. Mas essa passagem é uma passagem incrível, né? Porque é Deus ali falando pro povo, olha, buscar-me-eis de todo o vosso coração. Sabe, como que é essa busca de todo o vosso coração? Sabe, eu acho que é aquele momento que você... Existem vários momentos de oração em que a gente faz, às vezes, orações direcionadas
aspectos específicos da nossa vida, mas buscar Deus de todo o coração. Ou seja, ele está aberto ao seu coração. Ele está aberto a essa procura. Ele está aberto a essa busca. Ele fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho por vós, pensamentos de paz e não de mal. Olha quem está falando isso, é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, ainda no Antigo Testamento, né? Porque a gente sempre tem a gente faz algumas separaçõezinhas, né? Mas é no Antigo Testamento, é o Deus, cara, ele está falando isso para você, eu tenho pensamentos de paz. Então para pensar, será que é para sua vida ser ruim? Não é para sua vida ser ruim. Se você buscar Deus de todo o coração, você buscar entendê-lo, você buscar ter um relacionamento íntimo com Ele, sabe? E você seguir essas diretrizes, essas chaves que a Bíblia traz pra gente, é impossível você ter uma vida ruim. Quando o Alan estava falando de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, eu pensei em tantas coisas. E um pensamento muito legal é que quando as coisas estão ruins para você, sabe, para pensar um pouquinho em quantas nações que você é morto por portar uma Bíblia, né? Tem nações que você porta uma Bíblia, o governo bate na sua casa e mata a sua família toda. Na Coreia do Norte, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que é assim. Lá, para você adorar a Deus, tem que ser escondido. Eles enterram as Bíblias, eles escondem a Bíblia no meio da mata, eles buscam a Deus em lugares isolados, porque se o governo descobrir que eles estão com uma Bíblia, eles matam a família toda. Na China tem perseguição, na Rússia tem perseguição. E olha, por que isso me traz esperança? Porque graças a Deus eu ainda estou numa nação que eu posso falar que eu amo Jesus Cristo, que eu posso portar uma Bíblia. A gente tem que orar pelos nossos irmãos, mas a gente ainda pode adorar um Deus na nação que a gente vive, sabe? Isso é um privilégio muito grande, é um privilégio muito intenso, sabe? E quando você estiver se deparando com uma situação ruim na sua vida, é exatamente a visão da segunda-feira que o Alan falou. Você pode pensar na segunda, poxa, amanhã eu vou trabalhar, vou ter que acordar cedo, aí vai vir aquele meu chefe chato, e aí eu vou ter que fazer aquilo lá, e aí você começa a colocar tanto peso na segunda, que você já fica com aquela ansiedade ruim dentro de você, que você quer que o domingo não acabe. Aí você fica postergando o domingo, pensando, não, domingo, continua, porque eu não quero chegar na segunda-feira. Só que você tem que pensar de forma diferente. O que te traz alegria na segunda-feira? É o acordar cedo e ver o sol? Sei lá, dirigir pela manhã? É ir para uma academia, para uma atividade física que você faz, é poder acordar cedo e agradecer a Deus porque você tem mais um dia de vida, porque Ele te abençoou com mais um dia de vida. Traz essa memória para você, pensa naquilo que você gosta de fazer. Poxa, é mais um dia, segunda-feira, a semana está começando, é mais uma chance que eu tenho para me aproximar mais de Deus, é mais uma chance que eu tenho de mudar minha mentalidade referente a algumas coisas, é mais uma chance que eu vou ter de cuidar de mim mesmo, é mais uma chance que eu vou ter de mudar minha alimentação e melhorar minha saúde, sabe? É mais uma chance que eu vou ter de orar pelas pessoas, é mais uma chance que eu vou poder refletir sobre o dia anterior e tentar mudar esse dia para que ele seja melhor e mais agradável. Então a gente tem que buscar isso em todos os momentos, e nos momentos ruins, nos momentos que você passa por dificuldades extremas, você tem que agir da mesma forma. Porque se você começar a focar no problema, a sua cabeça vai estar muito terrena. Sabe? Você pensa ali, de repente, você está sentindo uma dor. Tem muita gente que é assim, por exemplo, hoje eu estou com uma dor aqui no peito, aqui, já fui pesquisar na internet. Tem muita gente que faz isso, aí você já começa a pensar, meu Deus, uma dor no peito, pode ser infarto, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí é um negócio simples, vira um negócio gigante, porque você começar muito peso em cima daquilo, muito peso, às vezes é só um desconforto muscular, às vezes é uma coisa simples, e você já começa a jogar tanta ansiedade, tanto medo em cima disso, que você não consegue ficar em paz. Então, quando acontecer alguma situação que fugir do seu controle, lembra das coisas boas que aconteceram na sua vida. Lembra daquilo que vai te trazer esperança em cima disso. Se é uma enfermidade que você está enfrentando, lembra de quantas coisas você já passou e Deus te livrou. Lembra de quantas coisas os seus familiares, os seus amigos passaram que Deus livrou. Diagnósticos que muitas das vezes eram diagnósticos de morte, que Deus reverteu a situação. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história dessa para contar. Eu, quando era pequenininho, eu fiquei internado, eu quase morri com pneumonia, fiquei alguns dias internado, passei muito mal. Então, assim, Deus me livrou, eu tenho história para mim, eu tinha um caroço aqui no braço, eu fiquei com ele durante uns 25 anos da minha vida. Deus me curou, não está aqui, eu não precisei fazer cirurgia. Eu tinha marcado o médico, estava marcando a cirurgia, e o médico na época falou assim para mim, olha, mexer aí é complicado, porque tem os tendões, né, que mexem os braços aqui, esses tendões,
e dependendo do movimento que a gente fizer na cirurgia, pode ser que tenha alguma sequela, você não fique com 100% da sua mão. E eu estava decidido a fazer cirurgia. Comecei a orar, comecei a falar com Deus, num belo dia eu acordei, o cara tinha sumido. E eu não precisei fazer. Fui lá no médico, fiz de novo os exames, e o médico falou, não precisa mexer, não tem mais nada, pode ficar tranquilo. Se aparecer de novo, você volta aqui, mas por enquanto fica na benção aí que o negócio sumiu. E graças a Deus. Então, assim, sabe, a gente tem que trazer à memória as coisas que Deus fez por nós, sabe? Pra gente poder ter uma visão melhor, uma visão de fé, pra gente aprender a andar pela fé. Igual o Alan costuma dizer, né? Que a gente anda primeiro para depois Deus colocar o degrau. Então a vida com Deus é a vida assim. A gente tem que confiar plenamente em Deus. Amém. Ô Rick, então assim, resumidamente, para aqueles que são servos do Senhor e aqueles que têm fé no Deus do impossível, independente da ruína que esteja enxergando, a solução está aqui. A solução está diante de cada um de nós que estamos aqui, enfim, de qualquer pessoa que se prostrar e buscar ao Senhor, né? De todo o seu coração. Eu tenho certeza que isso traz esperança para você. Eu tenho certeza que isso traz esperança. E um segundo tópico, Rick, está lá em Salmo, capítulo 51, verso 12. Esse daqui, eu acho que nas minhas pregações na restauração, eu acho que eu preguei todas. Porque, é uma passagem muito poderosa, porque eu estou vendo o rei Davi, que derrubou Golias, que guerreou, que é um homem segundo o coração de Deus. Eu estou vendo um cara top, simplesmente ali clamando a Deus, porque ele tinha caído diante de um pecado ali, né? Ele caiu diante de um pecado e ele estava clamando a Deus. Diante de todas essas situações que ele passou, ele poderia temer, Rico, perder o reino, perder outros reinos, né? Ele poderia temer perder o seu status, perder a sua credibilidade, as pessoas olhar para ele e falar, Davi pecou, agora... Mas Davi, ele era tão sábio e tão focado que ele teve medo de duas coisas. A primeira, ele falou assim, Pai, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí ele vai e fala, não retire de mim o teu espírito. Aí no verso 12 ele diz assim, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi não estava preocupado com, igual eu falei, com status, não estava preocupado trazendo para a gente aqui, né? Ele não estava preocupado com o trabalho, ele não estava preocupado com o carro que ele vai comprar, com a casa que ele vai comprar. Ele estava preocupado com a alegria da salvação. E por muitos anos eu venho orando assim ao Senhor. Eu venho orando ao Senhor da seguinte forma, que eu não perca essa essência. Por quê? Porque é o seguinte, Rick, essa via é uma via segura para as nossas emoções, para o nosso espírito, para a nossa prosperidade, para tudo. Quando a gente não está nela, o risco de queda é muito grande. Por quê? Porque sim, a gente está buscando a Deus e tal. Mas só que acontece? Quando a gente apoia a nossa alegria em outras coisas, essas outras coisas podem simplesmente deixar de existir. Nossa liberdade de andar, né? Recentemente, simplesmente deixou de existir. Tipo assim, podia andar? Podia, mas só que você vai andar correndo o risco de pegar um vírus. Você vai andar correndo vários riscos de você trazer uma doença para sua família. Então, assim, um dia dormimos, no outro dia, coronavírus, uma semana depois já pegou 3, 5, um mês depois, 1000 e estamos aqui. Então, essa via, ela é uma via perigosa. Quantas pessoas não perderam o seu comércio? Quantas pessoas não perderam emprego? Eu conversei com uma amiga minha que ela tinha saído da empresa com um salário muito bom para investir na empresa dela. E a sua empresa simplesmente parou de vender. Se a pessoa está apoiada em qualquer coisa que não seja a alegria de um dia ser salvo, ela está correndo risco o tempo inteiro. E ao contrário também, a partir do momento que nós
temos a alegria da salvação. Pode quebrar tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra não dê o seu fruto, pode quebrar tudo aí. Eu vou continuar me alegrando. Todavia me alegrarei. Então, os louvores ajudam a gente a decorar as passagens bíblicas, né? E Davi falou assim, pai, é o seguinte, eu errei. Eu tô aqui prostrado diante do Senhor, mas, pai, não retire de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da salvação. Nós precisamos enxergar dessa forma, amados. A partir do momento que nós enxergamos dessa forma, não há ruína que nos faça parar, simplesmente. Pode desanimar, né? Igual a palavra do Senhor fala, né? O exterior, a gente não está imune ao exterior. O que vem de fora, a gente não está imune de alguém ofender a gente. Mas a gente está imune de deixar essa ofensa entrar no nosso coração. A gente não está imune de, por exemplo, o carro quebrar, né? O meu carro quebrou ontem. Já consertei, Rick, graças a Deus. Não gastei nem 10% do que eu achei que ia gastar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas então, o carro quebrou, né? Aí se você for focar nessa questão aí, amado, meu amado, porque vai ter sim dias difíceis. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é a alegria da salvação. E isso, Rick, é algo que muitos não têm. Passam a vida inteira e não têm. Nós temos que olhar para o fato. Isso, eu estou falando aqui, que nós vamos um dia ser salvos. E isso tem que automaticamente sair da nossa mente, do nosso coração e atingir o sorriso na nossa boca. Por quê? Porque nós vamos ser salvos. Jesus morreu por nós, ele vai salvar a gente. E isso, a gente precisa se alegrar por isso, a gente precisa voltar a se alegrar por isso. A gente voltar não, né, amados? O Davi colocou esse versículo no meu coração há uns 10 anos atrás e não saiu mais. Alegria da salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que dê tudo errado. Um dia vou ser salvo. Jesus está comigo. E amém. Amém, Henrique? É isso aí. 51, alegria na salvação. É muito engraçado, né? Porque muitas vezes a gente passa a vida. Eu sempre quando a gente está falando de coisas nesse contexto, eu sempre falo isso, que a nossa vida, ela já é eterna. A gente não tem que pensar na nossa vida só com o tempo de hoje, com as coisas de hoje, com a nossa carne. A gente já tem que considerar que a nossa vida, ela é eterna. Esses dias eu estava conversando com a Nádia sobre isso, né? A gente acabou falando de morte, né? Porque eu acho que, na realidade, todo mundo, quando pensa na morte, ninguém quer passar por ela, né? Eu acho que é um assunto que traz medo para todo mundo. E eu comentando com a Nádia, eu falei assim, olha, para mim, a morte, eu quero que seja da seguinte forma. Eu quero estar bem velhinho e que eu esteja ciente que a qualquer momento eu vou morrer, mas que para mim a morte seja apenas a passagem, daqui para a eternidade, sabe? Então, a gente tem que ter ciência da salvação. Quando a gente tem ciência da nossa salvação, quando você tem a sua fé firmada em Jesus Cristo, quando você tem a alegria por ser salvo, nada te abala. Nada consegue te abalar, porque você vai ficar triste com as situações da vida. Só que, todavia, você se alegrará em Cristo, você se alegrará na salvação. Então, a vida de todo cristão, de todo mundo que acredita em Deus, tem que ser pautada pela alegria da salvação. Não existe alegria maior, não existe vida melhor do que você viver um relacionamento com Deus, e não existe alegria maior do que a alegria da salvação. Então, nós temos que ter essa alegria, nós temos que viver em alegria, sabe? E as coisas vêm passando na nossa vida, a gente tem diversas dificuldades, e a Bíblia praticamente fala por todas elas, né? O Espírito Santo está aqui, ó, o Consolador, para nos ajudar. Então, assim, tudo que a gente precisa nessa vida, para ter uma vida boa, para ter uma vida feliz, sabe? Para ter uma vida de abundante alegria, a gente já tem. E isso não quer dizer que uma vida boa em alegria, abundante de alegria, não vai ter frustrações, não vai ter sofrimento, sabe? Imagina como seria esquisito se Deus ele tivesse pegado aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e de repente deixasse a vida delas sem problema nenhum. Você não precisa de problema, você não precisa de nada. Sua vida simplesmente muda da água para o vinho e não acontece mais nada de ruim para você. E aí eu falo para você pensar no seu Deus, sabe? Pense em Jesus, o sacrifício que ele fez para te salvar.
Jesus, ele veio dessa terra, ele é nosso modelo, ele foi tentado em tudo. Olha o sofrimento que ele teve. Então, quem somos nós para não sofrer um pouquinho nessa vida? Mas esse sofrimento, que a gente já fez uma live, né? Tá aí atrás, a gente já falou sobre dores, né? Então, nossa, a gente já tem bastante conteúdo, né? A gente sempre menciona alguma coisa que a gente já falou. E é isso, a nossa alegria, ela tem que estar baseada na nossa salvação em Cristo Jesus. Independente do que aconteça na nossa vida, independente do que aconteça em todas as áreas da nossa vida, a nossa salvação, ela tem que estar em Jesus. A gente tem que se alegrar porque a gente sabe que nós somos salvos. E você tem que ter essa ciência da salvação. Você tem que ter essa certeza da salvação para você poder se alegrar com isso. Você poder se alegrar que o próprio Deus enviou o seu Filho, que em outras palavras, ele mesmo desceu aqui, morreu por você, para que você tivesse uma vida eterna. Para pensar o que é 80 anos perto de uma eternidade. Para pensar o que é 70, 60 anos perto de uma eternidade. Então, assim, o que a gente vive aqui na Terra é decisivo, porque são nossas decisões e nossas ações que vão direcionar o que vai acontecer conosco após a morte. Mas a sua alegria, ela tem que estar na salvação. Não existe alegria melhor que a salvação. O crente, né? Nós somos alegres, nós somos felizes, a gente dá risada, a gente brinca muito justamente por isso. Porque a gente sabe que não somos perfeitos, mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E através do sangue dele, através do sacrifício dele, hoje nós podemos sim falar, assim como o Davi falou, ter a alegria na salvação de Cristo. Então, independente do que aconteça, a nossa alegria está inscrito e está em Cristo. E o que eu acho bem interessante também é que Davi, por mais que ele seja o rei todo-poderoso, ele foi um camarada que ele nunca pensou na posição do reino. Ele nunca pensou nas coisas do reino. Quando Natan chegou lá e falou para ele toda aquela situação, jogou na cara dele, ele não teve problema nenhum de se despir e começar ali a falar com Deus e ficar triste, sabe? Se fosse Saul, por exemplo, como teve a situação, ele falou, não, vai lá, Samuel, e mente, fala assim que Deus me aprovou. Por quê? Porque para ele era importante ser rei. Só que Davi, ele nunca se importou com a coroa. A única preocupação de Davi era a presença de Deus na vida dele. E isso é uma chave para a nossa vida, que a gente não venha se importar com as coisas que Deus nos dá, com os lugares que Deus vai nos levar, mas que a gente se importe sempre, unicamente com a presença dele. E tendo a presença dele contínua na nossa vida, é impossível a gente não ter a alegria na salvação. Né, meu amigo? Meu amado querido irmão, palavra do Senhor, eu me lembrei de um versículo aqui. Aquele que... Esse daqui é um código tremendo. A gente está falando de código e chave demais, mas deixa fluir. Verdade. Um código tremendo. Aquele que espera somente nesta vida, considere-se o mais miserável de todos os homens. Aquele que espera somente nessa vida, considere-se o mais miserável de todos os homens. A palavra de Deus, ela fala isso. Então, assim, eu acho que o próprio versículo que o Espírito Santo me fez lembrar aqui, ele já fecha. Explica, né, Henrique? Não precisa de explicação. Ele mesmo se explica. Entrou um pessoal aí, meu amigo Leandro, a Jana. Gente, vocês estão muito calados hoje, viu? Vamos interagir aí, por favor. Pessoas que realmente fazem parte da minha história e sabe aquelas pessoas que eu quero que brinque, nossos filhos brinquem um dia, igual o João Marcos vai brincar com a Laura? É essa turma aí. Amo muito vocês aí, tá? O Rick, eu vou pular a questão Vou pular uma questão aqui, porque a gente já acabou falando no tópico anterior, a gente vai fazer a ceia, então... A gente sempre atropela a gente mesmo. Vai sair atropelando. Então vamos para Romanos 8, capítulo 37 a 39. Lembrando que nós estamos dando aqui para vocês promessas, passagens bíblicas que são direcionadas a você que está aqui, você que vai assistir essa live em algum momento, que são direcionadas para a sua vida, amém? Nós estamos trazendo esses versículos para quê? Para que traga esperança, para que traga fé para você, para que você olhe para as situações do qual você está e veja que essa situação não é nada
perto do seu Deus. Amém? Tem uma passagem, a gente fez a gente fez uma pregação que a gente falou de José. A gente falou de José. Que a gente falou que José, ele se manteve fiel o tempo inteiro ali. E ele simplesmente saiu de preso para governador, para o segundo maior nome. Mas assim, ele saiu de zero para o maior cargo, né? Na ausência de Faraó, era o maior cargo que tinha ali, amados. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer o seguinte: você está diante do Deus que pode todas as coisas. Ele pode reverter qualquer situação. E por que eu estou citando José? Porque foi rápido. Quando Deus decidiu, chegou o momento, tá? Já passou por isso aqui, já foi lá, já correu da mulher, que tentou te agarrar, já ficou presa aqui, foi fiel. Chegou o momento, tá bom? Tá bom. Toma um sonho, revela esse sonho, senta. Lá no cargo mais importante do mundo. É esse o Deus que nós servimos. E é isso que eu quero que você traga à sua memória, nesse momento. Romanos capítulo 8, verso 37 e 37. Mas eu vou ler o 36 também. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Aí vem o versículo-chave. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ô, Rick, eu não consigo. Olha o Fê aí, cara. Fê, meu amado. Fernando, hoje em dia o pessoal vai de governador a preso. Falou tudo. Ô, Rick, falou de José e Daniel, ele surge em qualquer live. Falou de Daniel, apareceu o Fernando ali na hora. Amém. Então, gente, é o seguinte. Capítulo 36 e 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, a palavra do Senhor está falando o seguinte. Gente, a situação é a seguinte, amados. Vocês serão entregues como ovelhas, vocês terão embates, vocês terão dificuldades, vocês vão passar por diversas situações, sim. Vocês terão aflições, vocês terão lutas, vocês terão tudo isso. O tempo todo Deus nos avisa que temos tudo para sermos vencedores. Vocês terão tudo isso. Amém? Só que é o seguinte, em todas as coisas, vocês não serão apenas vencedores. Vencedor é o que chega primeiro na corrida lá, Rick, da São Silvestre. Não vai ter esse ano, né? Vencedor é o que chega primeiro. Esse é o vencedor. Mas mais do que vencedor, aí, meu amado, aí eu vou ter que perguntar para Deus como é que é a gente. Como é que ele faz isso com a gente? Ele nos surpreende, amado. Amém? É difícil até de explicar, né? Sempre que fala de mais vencedor, eu lembro, acho que era uma música da Oficina G3, né? Que tem que somos mais do que vencedores. Cara, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, sabe? Na live passada, não lembro se foi na passada ou na retrasada, enfim, não lembro quando a gente falou, mas a gente falou muito que, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, nós somos atacados, sabe? O mundo, ele está em conflito com nós o tempo todo, porque a nossa moralidade é totalmente diferente da do mundo, sabe? O mundo, ele está no pecado e ele gosta de estar no pecado. Nós estamos no pecado, não gostamos dele, estamos tentando sair dele a todo custo, todos os dias, e através de Cristo que nós conseguimos sair do pecado. E por isso que o mundo nos atinge sempre. Ele quer atacar a nossa família, quer atacar a nossa mentalidade. Então a gente vai receber pedras de praticamente todos os lados. Então não são só situações da vida, de concernente à família, coisas pessoais, mas é a humanidade, sabe? A humanidade é tudo que está aí lutando e militando contra nós. Igual aí lembrando de Daniel, a questão dos manjares. Sabe, o mundo, ele toda hora quer oferecer manjares pra gente, pra falar, olha, esse Deus aí, pra que você serve, por que é assim, não deve ser dessa forma, aqui tem coisa melhor pra você, olha aqui, vem aqui com os desejos da sua carne, e sabe, e apesar de tudo isso, de todos os ataques, nós somos mais do que vencedores, Então, independente do que aconteça na nossa vida, independente da situação que a gente passe, sabe, a gente é mais do que vencedor. Nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida e esses momentos nós sabemos que Jesus está conosco. Nós sabemos que o Espírito Santo está aí a nos consolar,
está aí a nos guiar. A palavra do Senhor diz que até nos momentos que nós não conseguimos falar, o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós, assim como nós também já falamos numa live passada. Quando você não tiver forças para, sabe, quando vir um baque grande na sua vida, você não tem força nem para falar com Deus, o próprio Espírito Santo vai lá e vai levar a sua oração a Deus. Então, em tudo isso nós somos mais do que vencedores. E aí também entra a alegria da salvação, que independente do que aconteça, você já é vencedor. Se você entregou a sua vida para Cristo, você aceitou a Cristo como seu único Salvador, sabe? Você tem uma vida que você tenta todo dia, incansavelmente, sabe? Agradar a Deus, a ter um relacionamento com Ele, a ter uma vida de felicidade, a ter alegria na salvação. Sabe, se você morrer, sabe, é uma alegria até, porque você vai para o céu. Sabe? Então não tem que ser a vida aqui na Terra, ela não tem que ter um peso muito gigante. A partir do momento que nós temos todos esses apoios que o Senhor nos dá, todas essas promessas, e o próprio, assim, com o Espírito Santo, nos ajuda a passar por todos os momentos da nossa vida. Então, em tudo, nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo. Então, nós temos que deixar, assim como a gente já falou em outras lives, toda hora tá falando isso, vou parar de falar isso, porque a gente fala muita coisa. A gente tem que, a todo momento, a toda situação, a ouvir, a aprender a ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós. Assim a gente vai conseguir ter um relacionamento melhor. E outra, nós temos que passar a nos relacionar com as pessoas e com as situações com os olhos de Cristo. Então tem muita coisa que vai nos chatear. Só que se você olhar com o seu próprio olho, com o olho na terra, com o olho carnal, se você olhar com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito Santo, talvez você vai ter uma leitura totalmente diferente daquela situação. Talvez uma situação que você tirou e você poderia devolver ali, sei lá, 10 pedras a mais porque você está certo, porque você tem argumentos, mas o Espírito Santo pode te frear e falar assim, olha, essa é uma situação que você precisa ir lá e abraçar a pessoa. Sabe? Então você vai receber pedras, você vai atingido por todos os lados. Só que você estiver ouvindo, você estiver nítido, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o que ele tem para sua vida, você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser mais do que vencedor em qualquer situação que vir na sua vida. Certo, Amado? Deixa eu tomar uma água. Amém. É isso aí. Amém, meu querido. Então, amados, eu quero que você pense nisso que a gente está falando. Eu quero que você entenda que o que eu estou falando para vocês, eu gosto de enfatizar, tá, gente? Porque funciona, para mim funciona. O que nós estamos falando para vocês é o seguinte, a Bíblia está te dizendo que você vai ser vencedor em todas as coisas. Você vai ser vencedor em todas as coisas. A Bíblia está te dizendo isso. Então, amado, que isso coloque, olha para essa situação, para todas as situações que você enfrentar daqui para frente e olhe com estes olhos, eu serei vencedor em todas essas coisas. Igual a gente tem falado muitas vezes, não é eu sou vencedor, vou ficar aqui paradinho e esperar o maná cair de novo. Não, é ser vencedor por pé. Moisés chegou diante do mar, Moisés chegou diante do mar, e aí ele olhou para Deus e falou, pai, e agora? Moisés falou, rapaz, Deus falou, Moisés, por que você está falando comigo, meu filho? Toca o cajado nessa água aí, agora você está comigo. Agora é diferente. Agora não tem água, não tem vento, não tem nada, meu amado. Acontece se eu quiser, acontece da forma que eu quiser. E na sua vida é da mesma forma. Não fica assim, tipo, pensando, esse problema é muito grande. Olha só, vamos pro louvor, hein? Quando você olhar um problema grande, você mostra para esse problema o tamanho do Deus que você serve. Lembra que eu falei? Substitui, simplesmente substitui, amado, que funciona, eu te garanto que funciona. Olha essa situação e fala, meu Deus é grande, o meu Deus pode todas as coisas. E vai para cima que você vai ser sim, você já é sim mais do que vencedor. E por falar, Rick, nessa questão de ser mais do que vencedor, nessa questão de Deus ser poderoso, uma outra situação, um outro capítulo que nós vamos entrar agora, é referente aos atributos de Deus. Tá? Os atributos de Deus, ele é onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Esses são os 4 atributos de Deus. O que significa? Deus pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e existe para sempre. Se você não glorificar, eu vou te bater. Brincadeira.
Então, o que acontece? Olha o Deus que a gente serve. Quando você estiver diante do seu problema, você precisa se lembrar do tamanho do seu Deus. Precisa. Não vai enfrentar gigante com armadura, com espada. Não vai enfrentar gigante de igual para igual. Não vai porque é furada. Porque é furada. Essa peleja não é sua. A forma que você vai pelejar é igual Davi falou para Golias. Você vem para mim com espada, você vem diante de mim com espadas, mas eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, amado, entende isso aqui, por favor. Leva isso para a sua vida, querido. Resolve todos os seus problemas na sua mente. Na sua mente. Não precisa resolver lá. Curou. Não, na sua mente. Agora, nesse momento. Não é para amanhã, não é para executar amanhã, não é agora. Em nome de Jesus. Nós estamos trazendo coisas à sua memória para fortalecer a sua fé, meu amado. Para fortalecer a sua fé. Em nome de Jesus. Quando você estiver diante do gigante, você vai falar para ele que você não vai com ele com espada. Você vai para ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares e ele é eterno. Ele é imbatível. Você prefere responder às situações que vêm diante da sua vida? Você prefere responder a elas por você mesmo? Por uma reação que gera dentro de você, né? Porque Golias estava afrontando. Golias estava afrontando o exército de Israel. Aí você se sente, né? Não, peraí, estou indignado, né? Com essa situação. Ou você vai simplesmente falar assim, Senhor, tem um gigante aqui e eu sei que o Senhor pode, só que ele é pequenininho, só que eu preciso do Senhor nesse momento aqui para vencer ele. É isso o que você precisa fazer diante dessas situações. Não vai com espada, vai em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele é tudo isso e mais um pouco, né, Rick? Aqui é só os atributos, né? A gente for começar a falar das qualidades, né? Exatamente, é aprender a confiar em Deus, né? É você entender quem Deus é, entender que esse Deus, que é tudo isso, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que é eterno, que sabe de todas as coisas, assim como a gente leu em Jeremias, ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então, esse Deus Todo-Poderoso tem pensamentos de paz para mim e para sua vida. Então, a única coisa que você precisa fazer é enxergá-lo e deixar muitas vezes ele agir. Há diversas situações nas nossas vidas que às vezes a gente quer colocar a mão, mas a gente tem que deixar Deus agir. Eu aprendi isso muito com a minha esposa. Eu sou muito assim, às vezes, de querer resolver agora, de querer falar, e eu tenho argumento, e eu vou brigar, e eu pego a Bíblia. Eu era muito assim, e eu aprendi muito com ela ter essa calma e deixar Deus fazer a justiça. Teve diversas situações que Deus me ensinou através dela, que era um momento dela brigar, e eu ficava bravo. Não, peraí, Nádia, faz isso, faz aquilo. Não, Henrique, calma, deixa. Às vezes dava 10 minutos, o Senhor vinha com a resposta. Se não era em 10 minutos, era no outro dia. E eu aprendi com ela a deixar Deus tomar a frente. E isso aí junta tudo, que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então ele não vai te deixar envergonhado, ele não vai te deixar injustiçado, sabe? Se você é mais do que vencedor, naquela situação você vai ser mais do que vencedor. Ainda que aquela situação pareça que não está legal, você vai ver que lá na frente vai acontecer coisas que você vai falar, meu Deus, eu estava almejando isso daqui, o Senhor fez isso daqui, e eu sofri por causa daquele grãozinho que eu queria. E Deus me deu muito mais, enxergou muito mais e coisas muito além. Então a gente tem que ter o discernimento de entender que a nossa visão ela é limitada pelo nosso entendimento, ela é limitada pela nossa própria sabedoria, ela é limitada pelo tempo, pelos nossos olhos, só que Deus ele não tem esse limite. Então tem coisas que acontecem hoje que nós não entendemos e achamos que é algo ruim, só que Deus ele está fazendo porque ele trabalha lá na frente. Ele já sabe qual vai ser o seu futuro, ele já sabe que você vai ter vitória, né? Que ele vai resolver aquela situação para você. Ele sabe até quem você é. Às vezes a gente passa por mudanças internas nas nossas vidas, que da noite para o dia a gente vira outras pessoas, começa a pensar diferente, começa a enxergar diferente. E às vezes a gente fica apegado a tanta coisa que Deus fala, Henrique, cara, para de se preocupar com isso,
sabe? Lá na frente você vai ser vitorioso, lá na frente eu tenho aquilo para você, sabe? E isso também na nossa vida espiritual. Às vezes a gente tem algumas coisas, se apega a tantas coisas que não é pra gente se apegar, e a gente tem que entender que o Senhor, ele pensa lá na frente, ele tem um trabalhar na vida de cada pessoa diferente, mas a gente precisa entender quem ele é. A gente precisa entender que somos mais do que vencedores, que ele só tem pensamentos de paz a nossa vida, e a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a confiar em Deus, confiar no que ele está fazendo. Agora, aí vem o... e como que eu vou obter essa confiança em Deus? Aí é uma coisa bem simples e é muito didático até para explicar. Para você confiar em Deus, você só precisa se relacionar com Ele. Se você conhece uma pessoa agora, você vai conversar uma conversa muito superficial com aquela pessoa. Você não vai falar da sua família, você não vai falar dos seus problemas, você não vai falar dos seus sonhos, do seu desejo, porque você não conhece aquela pessoa. Agora, se você começa a ter um convívio diário, um exemplo perfeito é quando você entra na escola ou na faculdade. Primeira semana, nossa, você não conversa com praticamente ninguém. Só fala ali no final do ano, daqui a 4 anos, a pessoa está almoçando na sua casa, você chama de padrinho de casamento. Por quê? Porque você gostou daquela pessoa e você criou uma intimidade com ela, e não é diferente com Deus. Não adianta você querer confiar em Deus, sendo que você não tem intimidade com Ele. E essa intimidade, quem precisa gerar é você. Porque Ele já tem intimidade contigo. Agora, será que você tem intimidade com Ele? Então você precisa gerar essa intimidade dentro de você, para você se relacionar com Ele, para você passar a confiar. Porque quando você gera intimidade com Ele, você entende o agir dele na sua vida, você passa a ter confiança. Não tem como você confiar em alguém que você não conversa. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Não tem como você confiar em alguém que é estranho para você. Alguém que é estranho para você sempre vai ser estranho. Então, como você vai colocar toda a sua vida na mão de uma pessoa que é estranha para você? Então, você precisa gerar essa intimidade com Deus. E isso você exercita orando, falando com Deus todo dia, assistindo uma live abençoada, maravilhosa como essa, ouvindo louvores, frequentando uma igreja, tendo uma comunidade de fé com você, sabe, né? Participando da vida congregacional, indo nos eventos das igrejas. Só assim você vai conseguir ter intimidade com Deus, não é, Alan? É isso aí, meu amado. Escutou um versículo chave, né? Pode a mãe... Mas o Fernando antecipou um tópico. Pois é. Que o Fernando tá no mistério já. O cara tá na live e já tá no mistério. E eu e o P, sempre aconteceu isso. As pessoas são testemunhas. Eu chegava e falava, eu acho que eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Ele, tava pensando igual a gente faz sempre. E ao contrário também, a mesma coisa. Não sei o que, é afiação, né? A Laisa falou aí, o Fê nós vamos falar depois. A Laisa falou aí, o Rick, referente ao entendimento, que é maravilhoso entender. E é justamente aí que é a chave de tudo que você falou, que casa com o comentário dela. Que é justamente assim, não adianta você saber, tipo assim, a gente está participando dessa live e a gente está falando que Deus pode tudo, toda essa história que a gente já está falando aqui, todo esse conteúdo que a gente está entregando aqui, mas precisa entender. Precisa entender. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente é imbatível. Exatamente. E é aí que está o grande segredo. O próximo tópico é uma coisa que eu ouvi em uma pregação do rapazinho de óculos e do Thiago Brunet. O rapazinho de óculos lá que tá enchendo estádio, Rick. Ele é bem emotivo. Ele é... Esqueci o nome dele. Acho que David Leonardo, né? Menino, acho que é isso. Ele mesmo. Ele mesmo. Cara, e assim... nós estamos aqui entregando para vocês coisas que vão renovar, que vai entrar na sua memória e vai trazer esperança para você. Já trouxe, amado, já trouxe. A gente vai só concluir aqui, mas já trouxe, eu tenho certeza disso. Que é o seguinte, amado. O Sol, tanto o Sol quanto a Lua, eles não se atrasam. Eles não se atrasam. É o Sol chegando, é a Lua ainda. Eles ficam ali um tempo namorando e a Lua ainda. Qual que é o código de novo? Qual que é o código que tem isso daí? Deus jamais se atrasa. Não existe relato em lugar
algum que Deus falhou com alguém. Lugar nenhum você vai achar Deus falhando com alguém. Você pode procurar. Deus nunca falhou. Não existe, você pode procurar onde for, não existe uma falha de Deus com o ser humano. Então, amado, não vai ser na minha e na sua vez que ele vai falhar, porque ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Então, amado, não fique nessa, não entra nessa de, ai, será que será? Não, amado, não. O sol e a lua, sempre que eu vejo o arco-íris, eu tenho uma coisa que é muito forte ali, que é o relacionamento de Deus com Noé, né? Ele fez uma promessa para Noé, né? De que não iria mais... Ih, Rick, a bateria está acabando, amado. Tem que dar meus pulos aqui. Mas vamos lá. Que não iria... Está 14%. Que não iria mais acabar. E o sol e a lua também passaram a fazer esse sentido para mim. Quando eu olho para o céu, vejo o sol indo embora, ou a lua indo embora. Eles fazendo essa troca, eu falo, Deus não se atrasa. Deus vem na hora exata, na hora certa. Então, querido, não vai ser na sua vez que ele vai falhar, nem na minha. Ele nunca vai falhar. Exatamente. E é sempre assim, né? Sempre que tá indo... É que a live passada a gente falou sobre o deserto, né? Falou sobre a dependência de Deus em algumas situações da nossa vida e que a gente tem que ter esse discernimento de que ele nunca vai falhar na nossa vida. Ele não falhou com nenhum homem, ele nunca vai falhar na sua vida. O que você precisa ter é discernimento de entender se você está numa situação, num deserto, que você foi o causador, ou se você está num deserto que Deus é o causador ali daquela situação. Então, a gente acabou... Eita, o vaso sumiu. Acho que ele vai pôr o celular para carregar. Então, a gente tem que ter essa ciência de qual situação da nossa vida a gente está passando para poder entender. E Deus, ele nunca vai falhar conosco. Deus, ele nunca falhou com ninguém. E ele falou, né, do arco-íris. Eu acho bem engraçado, porque toda vez também que eu vejo o arco-íris, eu lembro dessa promessa que Deus fez para Noé. E Deus é assim, sabe? Deus, ele cria esses relacionamentos com nós e muitas das vezes nós quebramos esse relacionamento com Deus. Então, ele nunca vai falhar conosco. Então, quem vai falhar sempre com ele somos nós, né? Então, a gente tem que buscar não falhar com ele, não falhar, porque muitas das vezes que tem erros e coisas na nossa vida e, sabe, são situações, a gente tem que parar para pensar, para se examinar nós mesmos e entender que o porquê nós somos o causador daquela situação, né? Porque Deus... ele nunca vai falhar conosco, ele nunca falhou com ninguém. Tá me ouvindo, Alan? Você sumiu aí? Tô ouvindo, amado. Tô dando meus pulos aqui, tô dando meus jeitos aqui. Pra dar uma carregadinha no momento do... Tô carregando já. No momento da ceia, aí eu já tiro no carregador. E agora, Rick, pra gente fechar, é o versículo que o Rico... Gente, daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia, tá bom? Fica conectado aí, tá bom? Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. Já estamos concluindo, já vamos fechar, orar, tá bom? Pra gente celebrar a ceia, tá bom? Então é o seguinte, gente. O Fê colocou aí, que está em Isaías, capítulo 49, do 13 ao 16, né? A gente é marcado, ainda, né, também. Ainda que uma mãe, né, se esqueça do seu filho, Deus jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. Eu quero fazer aqui uma homenagem às mães, tá? A todas as mães que estão. Por que eu quero fazer essa homenagem? Porque Deus utilizou o amor da mãe de uma forma... no mais alto nível, né? Isso, o mais alto nível humano. O mais alto nível. O próprio Deus utilizou o amor da mãe como mais top. O filho tá do jeito que for. A mãe tá lá, esperançosa. Mamãe Erlândia é um exemplo disso. Esperançosa, meu filho vai se converter um dia meu filho vai se converter, um dia meu filho vai se converter, e o filho converteu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus usa esse exemplo. Deus fala assim, cara, sua mãe te abandonou? As pessoas te abandonaram? Dependente, eu não vou te abandonar. Isso está em Isaías capítulo 49, verso 13. Eu não vou te abandonar. Simples e prático. Ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus não o abandona.
jamais Deus te abandona. Então, querido, você precisa entender que Deus está com você, independente do que, de qualquer situação, de qualquer situação, de qualquer situação. Talvez alguém vai ver ou está vendo e está, por exemplo, enterrado no pecado, está no lamaçal do pecado. Deus, ao próximo tópico, para entrar na ceia, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, João 3,16. Então, Deus amou a todos. É claro, amado, que a gente não vai continuar no erro, né? Não é isso. Mas Deus amou a todos. E Ele não abandona a gente. Rick, Deus nunca vai nos abandonar, meu amado. Graças a Deus por isso. É isso aí. Acho que não tem nem mais o que dizer, né? Deus, ele nunca vai abandonar a gente. A gente já deu algumas formas aqui de você saber lidar com as situações, a gente ter alegria na salvação, trazer memória aquilo que nos traz esperança, porque nós somos mais que vencedores, porque o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, então simplesmente não tem o que dizer. A realidade é que é muito gostoso servir a Deus, é muito gostoso servir um Deus que tem tantos pensamentos bons a nosso respeito, que prepara tantas coisas, que cuida da nossa vida, nos âmbitos que a gente não faz nem ideia, cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, cuida do nosso futuro, do nosso presente, cuidou do nosso passado e ainda cuidou da nossa eternidade, que mesmo após a morte nós ainda teremos a chance, que deve ser incrível, de morar eternamente nos céus, e sabe? Então é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que pode uma mãe, que é o nível mais alto de amor que eu acho que se pode ter na Terra, pode uma mãe abandonar o seu filho, ainda assim o Senhor não nos abandonará. Então você pode ter uma vida, sabe, não que você, eu falei até errado, falei que você pode ter, não, você não deve ter, mas há pessoas que terão uma vida inteira de pecado, passarão ano após ano, recusando o amor de Jesus, recusando o amor de Deus, mas se ali nos últimos momentos dele, ele olhar, ele lembrar do Senhor, ele falar, Senhor, me perdoe, e ele se arrepender no mais íntimo do seu coração, e ele querer ter o perdão de Jesus, ele vai ter. Então Deus Deus é incrível, não tem o que falar, né? Não tem o que falar, um Deus todo poderoso assim que ama a gente dessa forma, que ele veio aqui na Terra, morreu por nós para que a gente pudesse ter uma vida eterna, para que a gente pudesse ser eterno, para restabelecer aquilo que ele tinha feito no princípio, né? Para corrigir o que o homem tinha feito de errado. Então é incrível, e acho que nesse momento aí que a gente lembrou desse sacrifício de Jesus, que cabe a gente entrar na ministração da ceia, né, Vaso? Amém, meu querido e amado irmão. Meu amigo. Amados, é o seguinte. João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Bíblia, há relatos de Jesus, por exemplo, na ressuscitação de Lázaro, Jesus chorando, Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, que ele tem poder o suficiente para aquilo, senão ele não iria até lá. Mas ele viu as pessoas vindo chorando para ele, diante dele. Ele viu as pessoas desesperadas no velório, porque Lázaro tinha morrido. E mesmo ele sabendo, ele chorou. Ou seja, ele chorou simplesmente porque ele viu as pessoas chorando, mano. Você entende isso, mano? Você entende? Ele poderia, sei lá, ele poderia dar risada e falar assim, tipo a gente vendo nossos filhos, por exemplo, né? A Laura, por exemplo, né? Sei lá, a Laura querendo tomar um copo de refrigerante, por exemplo. Que a gente procura não dar, o ruim, né? Ela fala que é o ruim. Mas ela toma de vez em quando. Mas ela querendo o copo de refrigerante, ela fala, não, se eu não tomar esse refrigerante, meu Deus, eu vou me desidratar. E ela falando um absurdo pra gente. Ela falando um absurdo pra mim. E em vez de eu rir com aquela situação, eu sofro com ela. Eu sofro. Eu sei que não vai fazer mal, eu sei que eu vou dar um suquinho ali de laranja e vai ser tão gostoso quanto, mas a minha paixão por ela, a paixão de Jesus por nós é tão grande, o amor de Jesus por nós é tão grande, que ele chora naquela situação.
Ele vê os seus amigos e chora diante daquela situação. Isso, para mim, amados, é um exemplo de amor muito grande. É um exemplo de amor, assim, o amor de Deus não tem como explicar, não tem palavra. Não tem palavra. E esse amor de Jesus foi tão grande que ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Amado, já pega os elementos aí que eu já entrei na ceia, tá? Já entrei na parte da ceia, já deixo os elementos prontos aí. Então, amados, primeiro, casando a mensagem com a ceia, antes de mais nada. Casando os dois momentos. Primeira coisa, você precisa, mais uma evidência de que você, para você trazer a sua memória, é que Deus te ama. Quando você está chorando ali na sua cama, ou seja lá o que for, doendo alguma coisa, mesmo ele sabendo que ele vai te dar vitória lá na frente, ele está do seu lado chorando, porque para ele a questão não é resolver o problema, a questão é o sofrimento que você está passando naquele momento. Esse é o amor de Cristo por nós. E ele nos constrange, a palavra do Senhor fala. Porque ele nos constrange da seguinte forma. A gente fala assim, não mereço não. Ô Rick, imagina você fazendo mal para alguém e essa pessoa, ou você, sei lá, decepcionando alguém. A palavra melhor é essa. Você decepcionando alguém, meu amado, e essa pessoa te dá um lindo sorriso, um lindo abraço. Você fica o quê? Constrangido. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Porque ele está sempre com seus braços abertos, aguardando a gente. Aguardando. E querendo nos perdoar, e querendo nos limpar, e querendo nos restaurar. Esse é o amor de Cristo que nos constrange. E ele nos ama a tal ponto que ele entregou a sua própria vida por nós. Ele entregou a sua própria vida por nós. Nós podemos fazer uma live um pouco mais explicada referente a isso, porque é um assunto que precisa ficar... inclusive, nós vamos fazer a série de João. Logo aí, a gente vai fazer a série de João. Salvação. O nome da série é Salvação, né? Aí a gente vai falar do livro inteiro de João. E vai estar lá isso daí que a gente está falando para você. A gente vai falar dessa questão. E ele falou o seguinte. Só que é o seguinte, meus amados filhos. Eu quero que vocês se lembrem de que eu fiz isso para vocês. Eu quero que vocês se lembrem que o meu sangue foi derramado por vocês. Que o meu corpo sofreu por vocês. Eu quero que vocês se lembrem disso. E eu entendo perfeitamente por que Jesus quer que a gente se lembre disso. Por quê, Henrique? É o seguinte, meu amado. Quando a gente se lembra, a gente sente gratidão. A gente traz, olha só, eu não pensei nisso. A mensagem aqui é o quê? Trazer a memória. Deus, o Espírito Santo está revelando isso aqui, amado. Não passou pela minha cabeça em nenhum momento. A gente precisa trazer a memória na ceia, nesse memorial, trazer a memória o quê? Que existe um Deus que morreu por nós. E se entregou por nós. E isso gera em nós coisas magníficas. Quer comentar um pouquinho, Rick? É isso aí. Deus é incrível. E você estava falando da parte de que quando as pessoas estavam chorando e o Senhor sofria com elas, né? A própria palavra diz que algumas vezes, quando ele foi curar alguns enfermos, a palavra fala que o coração de Jesus se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar daquela pessoa. Então, mesmo Jesus, olha como que era o amor dele. Mesmo ele sabendo que aquela pessoa ia ser curada, que aquele sofrimento ia ser cessado, ele se movia de íntima compaixão pela vida daquelas pessoas. Então, olha só, ele ia curar, o problema ia ser cessado, mas ele não aguentava ver aquela pessoa em sofrimento, porque o coração dele se movia de íntima compaixão. Então, esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus de amor. Por isso que isso, lembrar do sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, nos traz esperança. Porque a gente sabe que tem um Deus que nos ama, que tem um Deus que ele sente a nossa dor, e ele sabe da nossa dor, e ele sabe do nosso sofrimento, e ele vem no momento certo.
né? Ele não tarda, ele não falha, ele vem no momento certo, no momento exato que você precisa da mão dele, ele vai agir, e sabe? E quando a gente lembra desse sacrifício, é uma coisa que a gente tem que pensar com muita alegria. Eu acho que o auge de trazer à memória aquilo que me traz esperança é a cruz, porque quando a gente lembra da cruz, a gente lembra que nós teremos uma vida eterna, que nós podemos ter uma vida de relacionamento com Deus, porque Ele simplesmente se entregou por nós para corrigir aquilo que o homem tinha feito, assim como eu já falei. E isso é muito lindo. Eu quero, sabe, eu vou passar a vida, eu vou queimar a minha vida no altar. Né? Eu gosto de falar queimar a vida no altar, e eu vou queimar mesmo. Sabe, se Deus pedir para mim fazer, eu vou fazer. Eu vou passar a minha vida adorando a Deus. Sabe, eu não quero mais ter uma vida uma vida fútil, sabe? Uma vida que pensa só nas coisas dessa terra, uma vida que pensa só nas posses que eu posso ter nessa terra, uma vida pautada no que o dinheiro pode me trazer, o que a riqueza pode me dar de satisfação. Que vida pobre é essa? Sabe, não, eu quero ter a minha vida pautada e baseada no sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu quero servir a esse Deus, eu quero ceiar com Ele, sabe? E é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida. E nesse momento de ceia, a gente tem que trazer à memória esse sacrifício de Jesus. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente fez uma live falando praticamente inteira sobre isso. Sabe, que nesse momento que nós vamos cear aqui com os elementos, que você pense na sua vida. Olhe para dentro de você, ainda naqueles espacinhos que ainda precisa de Deus, naqueles espacinhos que ainda precisa de um toque de Deus, sabe? Lembra do sacrifício dele, lembra do que ele fez por você. Toda vez, sabe, eu costumo dizer que toda vez que a gente quer fazer alguma coisa errada, alguma coisa que não convém com a nossa fé, a gente precisa lembrar do sacrifício de Jesus, porque é impossível você fazer uma coisa errada se você fechar os seus olhos e pensar no sacrifício que ele fez por você. Você vai chorar, você vai começar a pedir perdão por uma coisa que você pensou em fazer. Então, que nesse momento a gente não venha esquecer desse momento. Nesse momento a gente venha colocar o nosso coração naquele sacrifício que Jesus fez para a gente na cruz. E que através dele a gente ganhou a vida, a gente ganhou o direito de viver, ganhou o direito de entrar na eternidade. Vou beber uma água também. É isso aí. Gente, é o seguinte, como a gente vai jogar essa live na internet, eu preciso esmiuçar um pouco mais do que o Rick falou, tá? Referente à participação da ceia. Eu vou ler um versículo que ele fala por si só, que o Rick até citou, né? 1 Coríntios 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, entendendo o corpo do Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo o que está fazendo, tá? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, tá? Então, por que eu estou falando, nós vamos participar da ceia, por que eu estou falando isso daqui? Porque é o seguinte, se você nunca tomou a ceia, se você não sabe o que significa a ceia, é melhor que você não participe. É correto que você não participe, tá bom? Mas chama a gente, a gente vai começar o local físico logo. A gente resolve esse problema aí esse problema não, a gente resolve essa situação aí numa piscina ou no rio, mas enfim, se você não sabe o que está acontecendo, o que é a ceia, melhor que não participe. Pode chamar a gente nas nossas redes de contato, que a gente te orienta a respeito. Como nós vamos jogar no mar chamado internet, eu preciso fazer essa observação, tá bom? Então, amados, pega aí o seu pão e o seu suco de uva, deixa aí na posição. É o seguinte, amado, enquanto você pega aí, o pão significa o corpo de Cristo. O vinho significa o sangue de Jesus. O pão e o vinho significa o corpo e o sangue de Jesus. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo quer que a gente tenha um momento como esse que nós estamos tendo aqui para trazer à nossa memória que Jesus morreu por nós. E que isso gere
um sentimento de muita gratidão na sua vida. Quando você se lembra de uma coisa muito boa que alguém fez por você, você está se lembrando que você está sendo grato àquela pessoa. É isso o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, nesse memorial, cumprindo o mandamento do Senhor, tá bom? O Henrique vai fazer aí a oração, e aí eu vou estar falando para você já comer o pão e já tomar o suco de uva na sequência. Já fica com ele na mão, tá bom? O Henrique vai fazer a oração, e aí você já pode comer o pão e tomar o suco de uva. Bem, você que vai participar da ceia. Amém, Senhor, aqui estão, Pai, os elementos, ó Pai, que representam aquele sacrifício de cruz, que representam, Pai, aquele amor, ó Pai amado, que o Senhor não se contentou apenas em nos amar, ó Pai. O Senhor veio aqui e demonstrou naquele sacrifício, em ações e atitudes, ó Pai, o quanto que o Senhor nos ama, Senhor. Morrendo, ó Pai, se entregando em nosso lugar, ó Pai, para que os nossos pecados não afaste, ó Pai amado, nós temos uma vida contigo, ó Pai. Aqui está o pão, ó Pai amado, representando o teu corpo. Aqui está o vinho, ó Pai. Senhor, nesse momento nós venhamos lembrar de Ti, Senhor. Que nesse momento nós venhamos enxergar nós mesmos. Que nesse momento, ó Pai, a gente venha pensar, ó Pai amado, sobre nossa vida, ó Pai. Sobre tudo que ainda a gente pode mudar. Sobre tudo que ainda pode ser transformado, ó Pai. E nesse momento também nós agradecemos, ó Pai, por aquele sacrifício que o Senhor fez. Agradecemos, ó Pai, por esse amor gigante. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. Agradecemos, ó Pai amado, porque pode uma mãe abandonar o seu filho, ó Pai amado, o Senhor não nos abandona. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor disse que seremos mais e mais do que vencedores, ó Pai amado, se confiarmos em Ti. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem íntima compaixão a nosso respeito. Agradecemos, ó Pai, por todas as vezes que o Senhor nos trazer à memória coisas que nos trarão esperança, Pai. Senhor, e continua, Senhor, nos abençoando, continua, Pai, sendo presente cada vez mais na nossa vida, Pai, que a gente ouça cada vez mais nitidamente a voz do Espírito Santo, que a gente não venha tomar nenhuma atitude de nós mesmos, que tudo seja direcionado por Ti. Senhor, se nesse mês que passou, ó Pai amado, eu sei que sim, isso é simbólico, ó Pai amado, nesse momento eu gostaria de pedir perdão, ó Pai, sobre as minhas falhas, sobre os meus pecados, ó Pai amado, e eu tenho certeza que meus irmãos também estão fazendo essa oração. Se nós erramos em alguma coisa que nós não temos discernimento, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua sabedoria, assim como a Tua palavra fala, ó Pai amado, que é só pedirmos sabedoria porque o Senhor dá, ó Pai, para que a gente venha ter discernimento das nossas ações, das nossas atitudes, e que cada vez mais a gente venha ser representantes nessa terra de Ti, que a gente venha ser sal nessa terra, que a gente venha ser, ó Pai amado, aquela luz, ó Pai amado, nos ambientes, ó Pai, que não se esconde, ó Pai amado, porque é impossível esconder o nosso brilho, mas que esse brilho seja todo direcionado por Ti, seja todo, ó Pai amado, para a Tua honra, ó Pai amado, e para a Tua glória, Pai. É que eu te peço agora, obrigado por este momento, obrigado pela internet, obrigado por esses recursos que o Senhor está nos dando, mesmo em momento de pandemia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito que muitas pessoas tenham, ó Pai amado, despertado cada vez mais, ó Pai amado, para anunciar as boas obras, para anunciar, ó Pai amado, a Tua volta, e é isso que nós estamos fazendo aqui, estamos anunciando uma vida reta contigo, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Pode comer o pão e, na sequência, tomar o vinho. Amém? Amém, queridos. Você que ainda está aí com os elementos aí na presença de Deus, pode continuar aí esse momento. Vou estar fazendo mais uma oração, tá bom? Já concluímos já, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso que tem acontecido aqui. Continue a nos abençoar. Essas pessoas, ó Pai, que estão, ó Senhor Jesus Cristo, aqui participando, meu Pai, desta ceia, que em nome de Jesus, Pai, elas possam cada vez mais, ó Pai, prosperar, ó Pai amado e Senhor eterno, na busca ao Senhor, Pai.
que o Senhor possa ser cada vez mais presente na vida delas, ó Pai, através da busca de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa ser sobre as nossas vidas cada vez mais. Que a gente possa entender tudo isso que foi ministrado aqui, Pai. Que nós possamos, ó Pai, sair, ó Deus, eu tenho certeza, não existe a possibilidade de ninguém que participou desta live ainda está achando o inimigo ou a situação maior do que ela, do que o Senhor na vida de cada um de nós, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, uma semana, meu Pai, abençoada, cheia da Tua presença e da Tua graça. Enche-nos da Tua graça, do Teu Espírito. Ó Pai, eu te peço que nós possamos entrar esta semana enxergando de forma diferente. Ao invés de falar, poxa vida, mais uma segunda, que a gente possa falar, graças a Deus, mais um dia de trabalho, mas graças a Deus, mais uma oportunidade. Amém, meus queridos? Então é Amém. isso, amados. Você que participou da ceia, o Rick vai dar alguns recados aí para vocês. Amém? É isso aí, gente. O primeiro recado que a gente tem é que no dia 10 de janeiro, sabe, em primeira mão a gente vai divulgar bastante aí até lá, mas no dia 10 de janeiro a gente já tem um local físico, tá? Ele vai ficar aqui em Jandira. Na verdade, a gente já tem 2 locais. O local físico, que vai ser os cultos aos domingos, que é em Jandira, é aqui no Mirante, na casa da minha mãe lá. A gente vai começar a fazer os cultos lá das 18 às 8. Eu não lembro o horário, Alan. Você lembra o horário? Das 18 às 20. Isso. Das 18 às 20. E é importante falar que é um salão, né? Que a gente deixou um salão, na casa. A gente arrumou, a gente passou por um período de reforma lá, compramos algumas coisas, então tem um salão, né? Onde era a garagem lá. E a gente vai começar, irmãos. Então, dia 10, tá todo mundo convidado. Quem quiser participar, a gente ainda vai divulgar bastante. E na quarta-feira a gente vai fazer também o culto, que vai ser ali na cidade de Osasco, né? Que aí é na casa, é no lar, que é na casa do André e da Mônica, aí, amigos nossos aí que estão participando do ministério. E é isso, gente. Até lá a gente ainda vai soltar mais algumas novidades, vai colocar aí para vocês um flyerzinho para vocês compartilharem. E é isso, gente. E eu tinha uma segunda informação aqui para passar, mas essa eu vou deixá-la. Eu vou fazer durante a semana, é melhor. Aí eu vou colocando no Instagram e no Facebook. Eu vou passar uma informação, Rick, porque muitas pessoas têm me perguntado como que faz para ofertar no ministério, né? Verdade, até então a gente não estava recebendo oferta nem nada, porque a gente estava, né, tinha que abrir conta, abrir CNPJ, uma série de coisas que estava em curso. Mas agora a gente já tem a conta, tá bom? Então, assim, para quem está perguntando, quem tem me perguntado aí referente a isso, procura a gente, tá bom? Entra lá no grupo ou nos nossos contatos que a gente passa para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por mais. Se alguém quiser falar alguma coisa, já estamos encerrando aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, fazer alguma pergunta, tá bom? Deus abençoe vocês, meus amados. Que seja uma semana abençoada e até domingo que vem estaremos aqui. Em nome de Jesus, fazendo menção do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.